diretora de Pessoas e Responsabilidade Social Corporativa da Pluxee Brasil. Recebam no palco do Vitude Summit, ela, Fabiana Gareto! Muito bem! Que entrada, hein? Bem-vinda ao nosso palco! Que entrada maravilhosa. Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês nesse evento, né, que fala de um tema, saúde, se não é um dos principais na pauta do RH, precisa estar. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, 1,74 m, cabelos castanhos, estou vestindo uma calça preta, uma blusa amarela e sapatos pretos. Muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. Quando vocês pensam em trabalho, quando a gente pergunta para alguém qual é o valor do trabalho, qual é a primeira coisa que normalmente vem na cabeça das pessoas? Vem salário, vem metas, vem resultados, mas tem um valor invisível, né, que está no reconhecimento, que está nas relações, que está no dia a dia, daquilo que faz a gente acordar todo dia e se sentir engajado e motivado para trabalhar. E é isso que a gente chama de salário emocional. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês, mas com um ponto muito importante, uma grande força que o salário emocional tem contra os riscos psicossociais. Porque se o ambiente de trabalho ele pode adoecer, ele pode também proteger, desde que a gente trabalhe nos mesmos atributos da forma correta. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre o salário emocional. E eu acho que a Danilka tocou em vários dos pontos do que hoje são atributos do salário emocional também, né? E a gente vai entrar um pouquinho na neurociência, tá? Bem pouco, mas é importante esse contexto, né? O que faz seu coração acelerar no trabalho? E aí eu quero que vocês pensem em coisas que angustiem vocês, ou uma pressão desenfreada, ou, eventualmente, um assédio, um constrangimento que beira um assédio, né? Ou metas inatingíveis, muito difíceis, tudo aquilo que gera medo, que gera ansiedade. O nosso cérebro ele não reconhece a origem desse tipo de ameaça. E, nesse momento, ele aciona os mesmos mecanismos que acionaria num perigo real e num perigo físico. E é isso que a neurociência traz para a gente, exatamente como a gente se sente quando a gente está numa ameaça, quando a gente está com medo ou sentindo muita insegurança. E o que acontece nesse momento no nosso cérebro? Ele ativa imediatamente a amígdala. A amígdala é uma região do nosso cérebro que faz a gente ficar em estado de alerta. Se fica em estado de alerta, imediatamente os hormônios começam a ser liberados e o cortisol é liberado e a gente começa, que são os hormônios do estresse. E você fica em estado de defesa. Nesse momento, o trabalho, que era para ser um momento de realização, ele passa a ser um momento de tensão. E o que acontece se a gente viver nesse estado o tempo todo? Se vive nesse estado o tempo todo, aquilo que era para ser um momento simplesmente de difícil, ele passa a ser um momento constante de ameaça. Você está constantemente vivendo nessa tensão e nesse medo e nessa insegurança. Por isso que é tão importante a gente cuidar da saúde social, da saúde mental, e por isso que é tão importante a gente tratar os riscos sociais os riscos psicossociais dentro da nossa empresa, porque se a gente vive todo dia assim, nesse estado, a gente passa a ter um risco à saúde, e não mais um momento difícil que a gente tem que lidar. E os números, eles falam por si só. Vocês já devem ter visto parte desses números. Em 2024, 60% das pessoas, e infelizmente o Brasil, ele tem recordes de ansiedade e de inúmeros recordes de ansiedade e de depressão. Nós somos número 1 em ansiedade, número 5 em depressão, 60% em 2024.
E a gente estava falando de mais de 500 mil pessoas afastadas pelo INSS, sem falar de 3 milhões de pessoas afastadas por menos de 15 dias que não contam nesse número do INSS. Em 2025, mais 15%, nós estamos falando de mais 300 mil pessoas afastadas por problemas de saúde mental. Nós fizemos uma pesquisa na Pluxee, de felicidade no trabalho. E felicidade no trabalho, ela está ligada diretamente aos atributos de salário emocional. Está ligada à autonomia, a reconhecimento, às relações e às conexões humanas. E, infelizmente, o Brasil é 6,3% menos feliz do que a média global. E quando a gente vai para um outro dado muito importante, que é o dado da solidão, que, infelizmente, agora a Organização Mundial da Saúde também está medindo, e o Brasil também está num dos rankings mais altos de solidão, 871 mil mortes no mundo por ano. 1 a cada 6 pessoas tem problemas de solidão. 20% da população mundial, gente, não tem sequer com quem contar. Isso leva a problemas cardíacos, AVCs e outros inúmeros problemas. Hoje, já se contabiliza que a solidão ela é tão grave quanto você fumar 15 cigarros num dia, o mal que a solidão faz. Então, esses números por si só já justificam toda a preocupação de sair apenas de uma prática de cuidar e de bem-estar para ser realmente uma regulamentação e algo muito mais importante na pauta das empresas e dos RHs. E por isso falar da NR1 é tão importante, por isso fazer essa gestão é tão importante, porque o mundo mudou, né? As relações estão mais complexas, o ritmo está mais intenso, a pressão está muito mais acirrada. Então, se a gente não cuidar daquilo que nos faz ficar em ameaça e constante medo nas nossas organizações, a gente realmente vai ter um problema muito sério, um problema de negócio, além da nossa saúde. Tá? E se a gente quer ambientes que sejam ambientes saudáveis, a gente precisa cuidar da rotina diária. Muito se fala em grandes crises, em grandes problemas, em grandes dificuldades, mas a verdade é que está no dia a dia, está no contato que a gente tem com o nosso gestor, com o nosso colega. São coisas que a gente pode trabalhar facilmente para a gente conseguir melhorar esse ambiente de trabalho. Está na segurança psicológica, né? Está você poder ser quem você é, sem medo de falar, sem medo de ter um ponto de vista. Está no reconhecimento, né? Quanta falta de reconhecimento, basta a gente pensar nas nossas organizações, quantas empresas tem aqui, o que cada um desses movimentos traz para essa ansiedade, para esse medo, para esse dia a dia que fica mais difícil nas nossas empresas. Está numa comunicação que não é clara, que não faz uma conexão direta ou não faz com que a gente se sinta pertencente a algo maior. A gente precisa pertencer a algo maior, tem que entender o propósito da nossa empresa e ver se bate com os nossos valores morais. Isso é comunicação, isso é clareza. O isolamento social, a solidão no trabalho, os números já provaram quão ruim isso é para a nossa saúde. A falta de equilíbrio, vida pessoal, né? Flexibilidade. Por flexibilidade, eu não estou falando só de modelo de trabalho, flexibilidade como um todo, que está ligado também à segurança psicológica, à autonomia, reconhecimento, sobrecarga de trabalho, pressão constante para os resultados, falta de autonomia. Todos esses pontos são pontos que estão diretamente ligados aos riscos psicossociais e que estão na nossa rotina do dia a dia. Mas a boa notícia é que se o ambiente de trabalho ele pode adoecer, ele também pode proteger. Basta a gente trabalhar no inverso do que acontece quando ele nos faz adoecer. Basta a gente ter uma preocupação genuína com o que é salário emocional. Né? Tudo aquilo que não está no holerite, tudo aquilo que não está no contra-cheque, que não está na remuneração, mas está no nosso dia a dia e o que traz para a gente o valor humano nas organizações. Então, ele está no reconhecimento, está no pertencimento, está no propósito, está na segurança psicológica. A gente precisa ser quem a gente é no trabalho para a gente levar o nosso melhor. Isso não é um agrado. Quando a gente fala de salário emocional, a gente está falando de estratégia de gestão de empresa.
Eu acompanhei um pouquinho o South by Southwest agora pelas redes sociais. Gostei muito do que a escritora norte-americana Jennifer Wallace falou de metering, né, que é justamente você sentir que importa no trabalho. Acho que esse conceito ele resume bem também essa ideia de salário emocional. E ela define não só no trabalho, ela fala muito que a gente precisa importar, né? A gente precisa ser importante e as pessoas precisam se importar com a gente dentro de casa, na família, nos amigos, com os amigos e principalmente no trabalho. E ela faz uma quebra de 4 pilares. Ela diz que a gente precisa ser visto como alguém único e não como um número e não como mais um. A gente precisa ser reconhecido pelo que a gente entrega, mais do que pelo esforço. O esforço é importante, mas sim pelos resultados. A gente precisa ter alguém investindo no nosso crescimento. Como é que a gente tem alguém que ajuda no desenvolvimento de forma real? Falando de mentorização, de qualquer tipo de ajuda no desenvolvimento. E ser alguém de quem os outros dependem, não uma dependência no sentido negativo da palavra, mas de que se você é uma pessoa tão importante que eu preciso de você para me desenvolver. E eu vou contar uma coisa pessoal que aconteceu comigo essa semana, que é muito bacana, que traz muito essa sensação de você importar, né, de você ser importante para alguém dentro do ambiente de trabalho. O nosso CEO, há um ano atrás, eu fiz uma viagem, estava com ele fora do país, lá na Pluxee, e ele me viu um pouco cansada, né, e tinha feito viagem, mas, na verdade, eu não estava cansada pelo trabalho, eu estava passando por um problema muito complicado de saúde com a família, e quando ele me viu, ele perguntou, está tudo bem com você? Né, ele me chama de Fábio. Está tudo bem com você? Fábio, está tudo bem, estou só um pouco cansada. Não, estou te sentindo diferente. Eu acabei abrindo um pouco para ele. Não, estou preocupada, estou com essa questão na minha família que é muito sério. E ele foi super carinhoso, assim, né? Ele é o CEO, ele não precisava de nada disso, eu nem esperava, né, isso. Mas o mais interessante não foi naquele dia, porque naquele dia eu estava visivelmente cansada e realmente eu não estava bem, e ele conseguiu perceber. E ele está no Brasil essa semana, e ontem nós fomos jantar, e ele sentou ao meu lado. Um ano depois, ele vira para mim e pergunta, Fábio, como está a sua mãe? Essa sensação, gente, parece pequena, mas é uma sensação tão importante, né, que mexe realmente com as nossas emoções. É o CEO da empresa, ele tem mais de 5.000 pessoas, né, que ele comanda, e ele estava ali ao meu lado, preocupado realmente com como eu estava me sentindo. Então, é sobre isso que essa escritora Jennifer fala, sobre o quanto é importante essa conexão, que é uma conexão humana, que no final do dia é o que nos faz acordar todo dia e ter vontade de trabalhar, desde que os nossos propósitos estejam 100% vinculados aos propósitos da empresa também. Então, salário emocional é isso. E o que acontece quando a gente ignora o valor humano? E sai caro, gente, sai muito caro. Esses números, com certeza, são números que alguns de vocês conhecem. A rotatividade, ela duplica. O custo de reposição de um colaborador é da casa de 50% a 60% do salário anual. O efeito dominó é imenso de engajamento, a gente tem queda na performance e a marca empregadora fica extremamente enfraquecida. Então, cuidar do valor humano é cuidar dos negócios também. E se você não cuida, né, daquilo que é mais importante para o colaborador, como é que você sustenta a empresa do ponto de vista de negócios e de resultados? Nós fizemos uma pesquisa recentemente em parceria com a Ipsos. Essa pesquisa é uma pesquisa global, e aqui no Brasil nós temos um recorte de 1.050 colaboradores, empresas com mais de 10 colaboradores, em vários setores, em vários estados aí do país, para a gente ter uma amostra muito fidedigna. E quando a gente perguntou o que de fato importa para você, para esses 1.050 funcionários dessas distintas empresas, 43% disse que era o acolhimento, o cuidado genuíno com o crescimento, com o desenvolvimento, com aquilo que importa para cada um deles. 44%
falaram de reconhecimento. Eu preciso ser reconhecido para que eu me engaje. Dessa pesquisa saíram 8 perfis de engajamento, porque as pessoas, como a Danilca falou, se engajam por diferentes motivos. E 41% citou autonomia. Tá? Se a gente pega desses principais pontos aqui, todos estão relacionados ao que a gente chama de salário emocional. Então, as coisas vão se cruzando o tempo todo. Você faz pesquisa onde quer que seja, com qualquer tipo de pergunta, ou mesmo pensando em vocês, aquilo, o salário, a remuneração, né, o salário nominal, ele atrai. E eu não estou dizendo que a gente não precisa de salário, não, tá, gente? A gente tem muita conta para pagar e o salário é extremamente importante. Mas o que retém, o que faz ficar, está no salário emocional. E quando a gente pensa como é que essas duas coisas se cruzam, né? Quando você tem riscos, e aqui são só alguns exemplos de sobrecarga, de pressão, de assédio, de falta de autonomia, qualquer um desses riscos que entram para a grande lista de riscos psicossociais. Se você não faz uma boa gestão daquilo que protege do reconhecimento, do pertencimento, da autonomia, de tudo aquilo que é salário emocional, você amplifica os riscos psicossociais. Por isso que a gente está falando de uma moeda com dois lados. Né? Aquilo que a gente negligencia em termos de salário nominal é justamente o que pode amplificar nas nossas empresas os riscos psicossociais. Por isso que ele pode, ao mesmo tempo que pode adoecer, se bem gerido e bem trabalhado, ele pode proteger e alavancar negócios, engajamento e resultados. E se a gente quer mudar esse ambiente de trabalho, a gente pode começar por treinar a liderança. Treinar a liderança para ouvir mais, treinar a liderança para conseguir ter mais sensibilidade para perceber o que está acontecendo com o colaborador, para dar feedbacks, para reconhecer. A gente precisa criar esses ambientes de segurança onde as pessoas sintam que realmente podem ser quem são, sintam que podem trazer o seu melhor, seu ponto de vista real para a discussão, escutar continuamente, trabalhar estrategicamente o bem-estar, e aí nós estamos falando de apoio psicológico, apoio nutricional, apoio jurídico, apoio financeiro, tudo aquilo que realmente faz diferença para o colaborador. O salário emocional ele não é um discurso, gente. Ele precisa estar na prática e ele precisa ser intencional para que tenha realmente o valor. E aí eu convido vocês a pensar em cada um, né? O que fez você escolher a empresa que você trabalha? O que faz você permanecer na empresa que você está? Porque a gente, quando começa por a gente mesmo, e quando a gente consegue perceber quais são as experiências que a gente, de fato, valoriza, é quando a gente consegue estar muito mais prontos para trabalhar e para influenciar os outros. E eu vou finalizando, né, com uma questão que eu acho que é muito importante. A gente falou muito que os mesmos atributos, eles podem adoecer ou eles podem ser as alavancas, né, que fazem com que a gente proteja, engaje e motive os nossos colaboradores. Mas, no final do dia, o mais importante é que os ambientes de trabalho, eles não são neutros. Não existe neutralidade. Todos os dias, alguma coisa a gente sente, positivo ou negativo. E é importante reconhecer todos esses atributos para que a gente trabalhe como uma alavanca e não como um potencial de adoecimento. Eu fiz um curso de neurociências aplicada à gestão de pessoas no Einstein no ano passado. E eu gostei muito dessa frase do professor, ele chama William, que ele diz que comunicar não é apenas transmitir informação, é criar relação. Né? E por que eu trouxe essa frase para cá? Porque todos os atributos, né, de um salário emocional, eles passam pelas conexões humanas. Né? Nós nunca estivemos tão conectados a todas as redes sociais do mundo e nunca tivemos tanto problema de desconexão e de solidão.
E conexão humana é o que leva à confiança. E é confiança que é a base do engajamento e da felicidade no trabalho. Então, eu achei essa frase muito forte. Comunicar não é apenas transmitir informação, é criar relação. E quando a gente cria relação, a gente, de fato, cria confiança. O salário emocional é o que sustenta tudo isso. Então, não está no número, não está no salário nominal. Ele, de novo, ele atrai, mas o que mantém a gente engajado e feliz no trabalho estão nos atributos do salário emocional. Agradeço muito o tempo de vocês. Fico à disposição para seguir essa conversa no meu LinkedIn ou em papos, né, em grandes eventos que a gente sempre se encontra. Muito obrigada aí pelo tempo de todos vocês.